O ISS é um tributo da espécie imposto, instituído por lei, que é a própria Lei Complementar 116 de 2003, perfeito? Sendo este de competência dos municípios e do DF, e do Distrito Federal. E que existe lá no DF uma situação curiosa que no Distrito Federal nós temos, então, a incidência, né, da competência, no âmbito da competência do Distrito Federal, nós temos deliberações vinculadas ao ISS e ao ICMS, né? Ou seja, o Distrito Federal ele tem aí essa potência toda. Mas tudo bem, né? Um comentário interessante para que depois vocês também possam imaginar a problemática que vem surgindo em função daquele conflito de competência relacionado a algum tipo de serviço, como é o caso de discussões que já são longínquas, né, da farmácia de manipulação. Olha só, já estou começando a responder algumas questões aí do segundo tópico. Farmácia de manipulação, industrialização por encomenda, dentre outros pontos, dentre outros itens que entram dentro desse conflito de competência e aí o contribuinte põe a mão na cabeça e diz o seguinte, aí eu vou pagar o quê? Eu vou pagar o ISS, eu vou pagar o ICMS. Como é que eu entendo esse cenário? Como é que eu estabeleço, então, essa visão no que diz respeito à análise adequada do caso concreto para identificar qual o tributo que vai incidir? E aí é o seguinte, olha, o ISS é isso. Eu quero, então, saber o conceito deste tributo. Muito bem. E aí, para sabermos o conceito deste tributo, nós vamos, então, acessar a Lei Complementar 116. Por que nós vamos abrir a Lei Complementar 116 aqui? A Lei Complementar, olhar esse negócio de norma, sempre é uma coisa muito complicada, né? Mas é importante para a sua atividade pericial. Olha só, é muito importante, não é, doutora Karine, você que faz parte da nossa comunidade, não é verdade, doutora Cíntia, você que, inclusive, além de estar na comunidade, também está no nosso MBA, o doutor Marcelo, que está aqui, que também é membro. Não é verdade que nós sempre buscamos essa apresentação da própria norma para que assim possamos, então, desenvolver ainda mais a nossa leitura legislativa e conseguir apresentar de maneira bem contextualizada as resoluções quando nós estamos atuando em um caso de perícia, sendo então parte, ou melhor, né, sendo então a pessoa que está ali, detentora de competência técnica e que vai auxiliar, que está assistenciando o próprio juiz na elucidação daquele caso, não é importante que nós possamos então entender bem como é que é esse negócio aqui de compreensão legislativa. Então, por essa razão, a gente sempre faz esse tipo de procedimento. E aqui para vocês, como eu disse, olha, estamos falando hoje de, será que existem demandas relacionadas ao ISS? E que estamos respondendo a primeira pergunta, né? O que é, então, esse ISS? O ISS é o Imposto sobre Serviço, que aqui é um nome que nos causa bastante reflexão. Imposto sobre serviço de qualquer natureza. Mas aí vem a primeira ressalva. Apesar do nome trazer isso, não é, olha só, não é porque o título do próprio tributo, o nome do imposto, traz esse conceito que nós, ou melhor, né, traz esse título que nós vamos, então, conceituar que sobre qualquer prestação de serviço existirá a incidência do ISS.